Bem-vindos a mais um Pipoca Literária. Eu sou Bruna Peranovic e esses são meus convidados. Eu sou a Marina Tavares. Edu Bonholo. Hoje nós vamos falar sobre Fórmula 1. Meu novato é de um talento fenomenal. Mas é jovem. Com você e ele, bom, eu tenho uma equipe. Eu trouxe os dois porque eu não entendo nada de Fórmula 1. Então eu trouxe uma pessoa que gosta e entende muito de Fórmula 1 e uma pessoa que amou o filme. O filme conta a história de Sonny Haynes, um ex-piloto de Fórmula 1 e que um velho amigo que corria com ele há anos atrás, o gato passando, foi lá chamar ele pra fazer parte da equipe de novo e que agora eles têm um novato em treinamento e esse novato precisa de alguém mais experiente na equipe para auxiliar. E aí nós temos o Joshua Pierce, que é o menino que ele foi ajudar, e os dois de primeira não se dão bem, eles não se gostam, eles acabam sendo o Brad Pitt e o Sonny acaba sendo o babaca, mas na verdade os dois são babacas. Temos também uma personagem que gosto muito, que é uma mulher desenvolvedora de carros, que é a diretora do negócio todo ali. E aí temos um pequeno romance. Um pequeno romance entre a diretora e o Sonny, eu nem lembro o nome dela, mas enfim, entre a diretora e o Sonny. E em um dado momento nós vamos descobrir por que o Sonny não corre mais. E vou deixar por aqui, né, pra não dar mais spoiler pra quem não assistiu o filme ainda. Coisas que eu acho que as pessoas ficaram muito empolgadas é a parte da corrida, né? Eu acho que ele é muito empolgante porque ele mostra ali, né, como que funciona as equipes, essa parceria que tem que existir para as coisas funcionarem, né, para andarem. Mostra a preparação dos pilotos para estarem ali, porque não é uma coisa fácil. Eles precisam ser dedicados, precisam de foco, disciplina. Então, e além de tudo, né, ainda tem adrenalina ali de estar dentro do carro, de correr, de saber conduzir tudo aquilo. Tem muitas partes que foram gravadas durante momentos de corrida mesmo, né? Sim, tiveram muitas partes gravadas dentro dos GPs mesmo, e isso é mais emocionante ainda, né? Porque pegou um pouco ali de alguns atores não, né? De alguns pilotos. E pegou muito de bastidores também. Muita cena que a gente vê no filme de bastidores são realmente bastidores do local ali da corrida, do GP, né? Sim, foi gravado, né? O carro em si é um carro da Fórmula 2 que foi formatado para ser utilizado na Fórmula 1, né? Que é um carro da Mercedes que foi reformatado, enfim, sei lá, para ser utilizado ali como se fosse um carro da Fórmula 1. Então, muito ali daquilo foi real. Isso foi até uma ideia do Lewis Hamilton, né? Que é um dos pilotos da Fórmula 1. E é um dos produtores do filme. Sim. Ele e o Brad Pitt. E ele teve a ideia brilhante ali de tornar aquilo pra ser um filme realmente realista, né? Eles usaram muito pouco CGI. Eles usaram muito simulador e muito carro na pista mesmo, e o ator dirigindo, pilotando. Deve ter sido uma experiência incrível aí pro Brad Pitt, né? Porque até da reportagem que fala no canal da Fórmula 1, se ele seria entrevistado ali sendo um piloto ou sendo um ator, né? Porque realmente ele teve que aprender um pouco sobre aquilo. Eu acho que ele teve que, pra incorporar o próprio personagem, né? Ele teve que viver aquilo durante algum tempo, né? Na Fórmula 1 aconteceram 9 corridas de 2023, né? Foi um pouco de 2023, pegou um pouco de 2024 também. Teve ali uma coisa que ele cita que foi muito importante, que foi a hora do hino, né? Que teve ali com todos os pilotos, que aquela hora foi bem real. Tava tendo uma corrida, inclusive, e eles ficaram com medo de atrapalhar a corrida, inclusive, por conta da gravação. Agora, falando de corrida, uma coisa que eu achei muito falha no filme é que, pra quem não entende de corrida, muita coisa que tá acontecendo ali durante a corrida fica em aberto. E eu acho que isso vai contra um dos principais objetivos de se fazer o filme, que era atrair mais público pra Fórmula 1, né? Pra esse mercado das corridas. E, honestamente, eu acho que atrai quem gosta de corrida, atrai realmente pro cinema e atrai pra
Tipo assim, se você é uma pessoa que gosta de corrida, mas faz tempo que você não assiste, vai te trazer aquele foguinho, aquela vontade de assistir de novo, vai te instigar. Mas pra quem não gosta, dá menos vontade ainda, que você fala, nossa, não entendi nada desse negócio aqui, imagina se fosse numa corrida de verdade. Eu acho que a gente pode até citar que eu chorei no filme e você dormiu, né? Ela chorou e eu dormi no meio de uma corrida. Eu tava muito cansada, gente. Eu odeio dormir no cinema, eu odeio quem vai comigo e dorme no cinema, eu acordo a pessoa mesmo. Mas eu tava muito cansada, eu dei uma cochiladinha e foi no meio de uma corrida. Ou seja, mesmo o filme gerando tanta expectativa e tanta atenção, tanta adrenalina durante as corridas, pra quem não entende nada, em alguns momentos nessa falta de informação a gente acaba se desvinculando, sabe? A cabeça viaja. Eu não acredito que você dormiu, Bruna. Mas foi só um pouquinho, gente. Foi 5 minutinhos. O que você gostou tanto no filme? Sim. Então, fui procurando ver um filme de ação, né? E eu encontrei um filme de ação. Pra quem gostou, por exemplo, do Top Gun Maverick. E lembrando que é o mesmo diretor de Top Gun. Exatamente, é só trocar o avião pelo carro. Não, né? e uma curiosidade muito interessante, empolgante. né? Não cortando, Sim. mas era pra ser o Tom Cruise, né? Sim. Ah, é verdade. Não era pra ser o Brad Pitt, era pra ser o Tom Cruise, mas aí não quiseram colocar ele porque ele é louco, né? Ele queria dirigir o carro. E aí ficaram com medo. Ele ia querer bater fazer carro. o acidente realista. Sim. E aí escolheram o Brad Pitt por conta disso. Então, meu contato com a Fórmula 1, assim, mais intenso era na época do Schumacher, era, sei lá, 20 anos atrás. E eu vi que ia ter um filme com o Brad Pitt, falei, eu vou assistir. E eu adorei o filme. Deu uma vontade de correr, por exemplo. No Ele carro de adorou Fórmula tanto que 1. ele chegou do cinema e me falou: primeiro, você tem que assistir. Segundo, você tem que fazer vídeo sobre ele. Terceiro, eu quero estar nesse vídeo. Sim. E por ser um filme bem empolgante, assim, até pra quem não... Eu fui assistir com uma pessoa, por exemplo, que não tem contato nenhum com Fórmula 1 e a pessoa amou o filme. Né? Foram 3 horas ali da gente sem se desgrudar da tela. Eu acho que essa é a parte ruim de gostar tanto e de estudar sobre cinema, porque eu já não aproveito tanto os filmes assim. Porque se eu estivesse assistindo só como um filme de ação, talvez eu tivesse aproveitado melhor. Mas como eu assisti com olhos de alguém que tá observando muito tudo do filme, a parte técnica e tudo mais, eu já não aproveitei tanto assim. E a melhor coisa que mais funciona pra mim no filme é o Brad Pitt fazendo o papel de Brad Pitt. Que é o papel que ele faz em todos os filmes da vida dele. É aquele cara meio babaca, mas ele é muito bonito. E ele é muito... Ele a tem esse gente tem que magnetismo, falar né? que tem o lado bonito, né, da Fórmula 1, que foi o lado que eu acho que todos os pilotos ali tem que ter uma estrutura para conseguir correr, tem que ter um foco, uma disciplina, enfim, tudo isso que não é para qualquer um. Realmente o que eles falam no filme de... agora você é um vencedor de corrida, é isso, porque Fórmula 1 é o top dos tops. E no filme mostra muito que o treino físico deles é muito intenso, né? Inclusive treinos de pescoço, de coisas que não tem outro eles esporte. fazem prancha, só que sem apoiar o braço, eles apoiam a cabeça uma pra coisa que eu fortalecer acho essa região. Né? bem legal de falar do filme, que ele meio que humaniza a Fórmula 1, porque querendo ou não, a Fórmula 1 é um esporte muito elitizado, né? Não é igual ao futebol. O futebol é patrocinado pelo mercado açaí. Não é todo mundo não tem acesso, né? Porque não é todo mundo que tem acesso, porque é um esporte muito caro. Sim. E é muito caro pra assistir, é muito caro pra participar. Sim, você tem que começar. E pra você estar ali, você ser um piloto, você tem que começar desde jovem. Porque é muito treino, é muito... Você tem que abdicar muitas coisas aí na sua vida. Você vê, hoje em dia a gente pode ver pelo brasileiro novo aí, que tá na Fórmula 1, que é o Gabriel, que corre desde sempre, desde pequenininho, e tem isso desde sempre na cabeça dele, que é um negócio que ele sempre quis, enfim. E super disciplinado, super competente, super esforçado, o tanto que ele já abdicou da vida dele pra ele estar onde ele tá hoje, tipo, não tem o que falar. E tem algumas coisas que foram baseadas em fatos reais, né? Que foram baseados... na verdade, foram pouquíssimas coisas. Os acidentes, principalmente, foram baseados em acidentes que existiram em grandes lutas. eu que acabei de chegar do boxe falando que em grandes lutas. Em grandes corridas, né? Grandes nomes, grandes acidentes. O acidente do Brad Pitt, ele é baseado num piloto espanhol chamado Martin Dornelles. Ele corria Brad Pitt do final? Não, o do começo. Onde ele sofre todo aquele trauma lá, enfim, sem spoilers. Mas é um piloto que corria na época do Senna, do Prost, lá na época de 90, que a Fórmula 1 era muito popular no Brasil. Esse cara sofreu um acidente, que o carro dele foi rachado no meio. Tá vivo até hoje em dia, graças a Deus. E a história do Sonny Hayes, no começo, é baseada nele. Aí depois entra lá o Brad Pitt babaca e tal.
No começo, mais ou menos, porque isso é revelado pra gente mais pro final do filme, mas... Sim. Entendi a linha do tempo, Sim. o que você quer dizer. E os outros, até aquele que... O acidente mais feio lá, que, enfim, sem muito spoiler... Esse também foi baseado em um acidente real, né? Sim. Os acidentes foram baseados em acidentes que existiram, realmente. Foi exatamente o que o Lewis Hamilton quis trazer pro filme, né? Ele quis que o filme se tornasse alguma coisa mais próximo da realidade, né? Então, todo ali o contexto, a história, os acidentes, tudo aquilo realmente não foi uma história... Vamos tirar aqui uma história e fazer um filme sobre a Fórmula 1. Não, foi realmente tudo que foi vivido ali. E o Lewis Hamilton aparece no filme, né? O Lewis aparece no filme. Pontinha. E é legal que, até pra quem é fã, nem é tanto, mas conhece o nome das pessoas, eles falam, por exemplo, do Prost, do Senna. E aparecem os pilotos de hoje em dia, como o Carlos Sainz, Fernando Alonso, o Hamilton. Aparecem vários. É que eu só sei quem é o Lewis Hamilton, porque minha prima, Laura, gosta muito de Fórmula 1 também. E ela já tirou foto com o Lewis Hamilton. Então. E eu tenho foto com o Alonso. Hamilton que ela tirou foto. Não sei se foi com ele que ela tirou foto, mas sei que ela já me mandou foto dele, de alguma coisa. Mas eu tenho foto com o Alonso. E agora, enquanto cinema, eu acho que é um filme... É um filme bom, é um filme de entretenimento... É um filme de ação, ele é um filme que te prende na pontinha da cadeira, que gera expectativa, que tem ali um ponto de vista do corredor, tem uma cena da última corrida ali que você tá vendo a pista no ponto de vista do Brad Pitt, do Sonny Haynes, e aquilo gera muita tensão, muita expectativa. Então ele é realmente um filme para se assistir no cinema, para se assistir numa tela grande, com sons... inclusive me perguntaram se esse filme é um filme estilo Oscar, e eu acho que não, porque ele é um filme realmente feito para ser um blockbuster. Ele não é uma grande história, ele é um roteiro bem fraco, por sinal. Ele é um roteiro assim, não tem um desenvolvimento de personagem, não tem um desenvolvimento de um romance, não tem um desenvolvimento de não sei o que, não, tem pequenos conflitos ali só para dar liga, para você ter o que acontecer, para ter 2 horas de filme, para não ser só carro na tela. Mas ele é um roteiro bem assim... Superficial. Essa é a melhor palavra. Ele é um roteiro bem superficial. Eles só precisavam realmente de uma historinha para poder pôr os carros na pista. Então eu acho que, como melhor filme, melhor roteiro, não. Se ele entrasse, ele entraria em coisas técnicas. Por exemplo, mixagem de som. Que realmente fica aquele... Você se sente dentro de uma... Como que eu chamo? De cockpit. Você se sente dentro de uma cockpit. Você se sente assistindo uma corrida. Você se sente em alguns momentos o piloto. Eu tenho um amigo que corre de moto. E ele falou, né? Veio perguntar se eu já assisti, porque queria saber a minha opinião e tal. E ele fez um comentário muito pessoal de alguém que corre... Que foi que, pra ele, uma cena muito especial do filme foi a cena que o Sonny Haynes está conversando com a engenheira dos carros, que ele fala... Que ela pergunta, né, por que ele tá ali? E ele fala que, em algum momento na corrida, tudo desliga e ele se sente voando. E aí, esse meu amigo falou que é exatamente essa sensação e que esse filme pega muito... Foi muito emocionante pra ele ver essa cena e tudo mais, porque é essa sensação. Então... Eu acho que tanto pra quem corre quanto pra quem gosta de corrida, é um fanservice, é um filmão. Mas pra quem gosta de cinema, é um filme legal. É um filme legal. Eu não aceito você falar que é um filme legal. É um filme legal, mas não tem roteiro, gente. É uma história muito merda. Assim, falando assim, honestamente, é uma história merda. É uma história bem... Eles criaram coisas que eles poderiam ter aprofundado muito essas histórias. Eles poderiam ter aprofundado muito o Sonny Haynes. Eles poderiam ter colocado uma humanidade nele que justificasse ele ser babaca hoje como uma autodefesa. Sei lá, eles poderiam ter feito muita coisa. Mas aí mostrou a parte do filme que é aquele amadurecimento dele, porque ele fala que ele era babaca anteriormente, né? Infelizmente, nesse meio aí, a gente tem muito ego. Então... Mas eles citam isso.
Não é um arco de personagem que você Eles vê o tentam personagem mostrar como começa se a babar, que acaba, uma pessoa evolui. Não, eles Eu acho que a citam intenção que isso deles acontece. é mostrar como É bem o Joshua superficial. Pierce, jovem, era como o Sonny Hayes era jovem. Mas no fim os dois são iguais. Não, no final né? mostrou isso, porque daí mostrou a parceria ali da competição, Mas não né, tem da equipe. E aí ele falando que ele antes, ele era esse cara babaca, né, enfim, com ego muito elevado. E que ele, tipo assim, com a idade ele conseguiu amadurecer e ele se tornou menos, entendeu? Não, ele continua sendo um grande babaca. Não tem como ser Celine igual o Brad Pitt e não ter o ego elevado. Mas né? acontece que o único arco de desenvolvimento de relações que a gente tem nesse filme é o de trabalhar em equipe dos dois pilotos. Esse é o único arco que a gente vê se desenvolver no filme. Tipo, Jornada do Herói. A gente não vê uma construção de jornada de herói de nenhum personagem. A gente não vê uma construção... Tem coisas muito sutis. Se você for caçar muito, assim, se você for justificar a existência do filme, você acha. O diretor do filme vai achar. Mas você analisando superficialmente, se você for analisar pra colocar num Oscar, tudo bem que a Nora ganhou, né? Sim. Mas a Nora tem um arco de roteiro muito mais construído do que esse filme. Esse filme tem coisas, situações jogadas, e o único desenvolvimento que a gente realmente vê é o fato deles começarem querendo se matar e acabar com um belíssimo trabalho mas é que de equipe. se você for parar pra pensar assim, do filme da Fórmula 1, se eles fossem abranger muito romance, se eles fossem abranger muito outra parte, ia sair do contexto de Fórmula 1. Não ia sair, ia ser um filme com história. Não, agora, amiga, ia só sair. corrida. Eles quiseram fazer um filme da Fórmula 1. Então, assim, o filme da Fórmula 1... O filme da Fórmula 1 tá perfeito ali abordado. Porque... Mas ele não tipo é assim, Nem era mas objetivo tudo bem. fazer algo muito profundo. Não, claro que não. Não é o objetivo. Ele pode ser um grande filme pra mostrar bastidores de Fórmula 1, pra mostrar corrida, pra gerar expectativa. Ele é um grande entretenimento. Mas ele não é uma grande obra cinematográfica. Sim. Não é uma obra de... Você não vai dar pra assistir esse filme e falar, nossa, que arte. Não é uma obra de arte. Ele é registro de Fórmula 1. Ele é um filme pra ser divertido, pra te causar adrenalina, pra te deixar... E ele é um filme que, inclusive, ele acaba com a expectativa de possibilidade de ter um 2. Sim. Então, ele realmente quer te trazer de volta pro cinema nessa coisa de vou me divertir, de vou ver... Dificilmente alguém vai sair do cinema sem estar empolgado. Você sai empolgado paguei do uns cinema. 30 conto ali, mas saí Você sai empolgado. do cinema. Mas o que eu tô falando é em questão cinematográfica. Não é uma obra cinematográfica ótima. É um filme muito legal. A Marina brava. Ela brava. Não tô brava. Tipo assim, se olhar pelo lado artístico, ok. Não, tá certo, é uma isso. arte. Ele é isso. Agora, é que eu acredito, né? Não tem como eu falar também, porque eu sou uma pessoa leiga pra dizer qual foi a intenção deles com o filme. Mas assim, a intenção deles com o filme, não, a gente ao meu ver, a intenção deles com o filme era de criar um filme da Fórmula 1, eles atingiram, tipo, nota 1000, entendeu? Ah, sim. É isso que eu falei no começo. O objetivo de ser um filme entretenimento de Fórmula 1, show, sucesso. Sim. Um filme que me perguntaram, nossa, esse filme é foda, vai concorrer a um Oscar? Acho que não. O Oscar às vezes surpreende, como surpreendeu com a Nora. Mas acho que não, porque ele não tem uma grande história. Aí aqui, como a minha função aqui é falar de cinema, ele não tem um grande... Não é uma grande obra cinematográfica. Sim. Talvez em categorias mais técnicas até concorram. Pode ser. Por exemplo, mixagem de som. Até porque ele tem uma mixagem de som muito complexa. Porque você precisa desse barulho de... Tem hora que eles estão conversando, não estão na pista, e você ouve o barulho de carro passando. Você ouve o barulho das coisas acontecendo. Então, em categorias técnicas, sim. Agora, em categorias mais artísticas, eu já acho que não. Mas ele cumpre... É importante que ele cumpra o papel de peça de marketing. Inclusive, já tem uma propaganda rolando na televisão. Inclusive, passou no intervalo. Até porque, novela, vamos combinar, se eles quisessem grandes coisas, não seria o Brad Pitt o ator principal. Passou até no intervalo na novela. Tem uma propaganda da Heineken já, que é com o Brad Pitt e o Joshua Pierce. Um servindo Heineken 0 pro outro e tal. Então, acho que como peça pra... comercial da Fórmula 1 é maravilhoso. Como peça pra... Acho que pra um 2 eles precisavam explicar melhor as coisas que acontecem durante a corrida. Eu acho que
atrativo para novas pessoas, ele pode gerar ali a curiosidade de, tipo assim, a pessoa ir no cinema ver, não entender e falar, putz, estou muito curiosa pra ver como realmente é. Tipo, é assim que acontece, tem briga entre eles. Enfim, esse lado mais superficial, né? E aí a pessoa fala, poxa, agora tem um brasileiro na Fórmula 1, então vale a pena a gente tentar assistir pra começar a aprender, a se inteirar do assunto e tudo isso. É um filme que vale a pena e é um filme pra ser assistido no cinema, então vão ao cinema assistir. Se vocês quiserem saber mais sobre Fórmula 1, perguntem para a Marina. Se vocês quiserem saber mais sobre música, vocês perguntam pra Eduardo, que a área dele é música e marketing. E se vocês quiserem saber mais sobre cinema, estou aqui para tirar as dúvidas e conversar com vocês. Deixa aqui nos comentários se vocês já assistiram o filme, se vocês gostaram, o que vocês acharam. E beijo, até a próxima semana.